Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no primeiro capítulo do livro Eventos Finais. Neste capítulo, nós damos assim: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia, e acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Há perante nós tempos tempestuosos. Mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram o aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto
e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente, como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e da obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que poderiam se houvessem sido nunca reveladas. Vi então o terceiro anjo. Apocalipse 14, 9 a 11. Disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é um anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Estas coisas dizem respeito a nosso bem-estar eterno e cumpre dar-lhes mais atenção. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das ações para o conflito final da grande controvérsia. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades, cuja compreensão nos é necessária. As predições do livro de Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deus estabeleceu, porém, um dia para término da história deste mundo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito acerca desses assuntos tremendamente importantes.
perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julgue estar isento de perigo, de ser apanhado de surpresa. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento das ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem apresentadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que esse é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do fim. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos do presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado. E não recebemos graça para tais aflições antecipadas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isso não é a verdade presente a ser levada. Deus é claro na sua revelação trazida através da sua palavra. Na sua bondade, ele afasta as nuvens e nos mostra os grandes acontecimentos que estão precisamente diante de nós. Acontecimentos que antecipam e antecedem a sua vinda nos céus com poder e grande glória, para nos libertar desta condição de pecado e nos resgatar para o reino eterno do Senhor. Já estamos vivendo em tempos tremendamente difíceis. Os sinais deixados por Jesus se cumprem de maneira rápida, em uma sucessão inquestionável, tornando as pessoas assustadas diante da situação que predomina no mundo e demonstrando que alguma coisa muito grande está perto de acontecer. Hoje, ninguém precisa necessariamente ser cristão ou professar fé na Bíblia para entender que algo extremamente importante está bem à nossa frente. Não são apenas os cristãos que falam de crises que estão diante da história do mundo. Basta ser um pouquinho atento e olhar para a realidade que nos envolve. Deus, na sua palavra, sempre revelou aos seus filhos em todos os tempos a sua vontade e aquilo que eles precisavam conhecer para preservarem a sua vida e a sua alma diante das crises eminentes. Deus avisou o mundo antediluviano. Por 120 anos, Noé pregou. Deus enviou anjos para revelar a verdade a Ló e sua família e livrá-los da terrível realidade de Sodoma e Gomorra. O próprio Jesus Cristo orientou os discípulos falando-lhes de sinais que marcariam a proximidade da sua vinda. Deixou na sua palavra orientações para que estivéssemos prevenidos na última crise da Terra. Só que, assim como os antediluvianos acabaram se acostumando e não levando em conta as advertências de Deus, assim como Ló e a sua família dormiram e não estavam nem um pouco preocupados e preparados para aquilo que haveria de acontecer, o nosso mundo também dorme numa falsa segurança, imaginando que a história vai perdurar eternamente na mesma rotina, nas mesmas circunstâncias, na mesma repetição de realidade. Enganam-se, porém, quanto a isto. O fim está próximo.
A grande crise que marcará toda a realidade da humanidade está bem diante de nós. Crise que nunca foi sequer imaginada, que levará os homens a desmaiarem de terror na expectativa das coisas que estão diante dos seus olhos. Mas nós não precisamos nos angustiar. O temor não precisa tomar conta do nosso coração. Deus revela a crise, não para trazer medo, mas para nos estimular ao preparo. Deus nos avisa da destruição iminente, não para que nos angustiemos, mas para que confiemos nele, para que seguremos nas suas mãos, e assim como Ló e a sua família, sejamos tirados por Deus da destruição que haverá de marcar os últimos capítulos da história da Terra. Que Deus nos abra os olhos, que Deus nos encha o coração de fé e esperança, que Deus nos dê a certeza de que este é o tempo, não de ansiedade e de angústia, não de medo, não de temor e nem de sentimento de derrota, mas de confiança de que estamos quase chegando em casa. Mais um pouquinho e Jesus virá. Mais um pouquinho e terá ficado para trás para sempre a história desse mundo, o deserto desta vida. Mais um pouquinho e entraremos nos portais da Nova Jerusalém, onde receberemos as boas-vindas de Jesus para a eternidade. Preparemos para esse grande momento. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.